Boa tarde a todos. Essa entrevista coletiva é sobre o caso que aconteceu na manhã de hoje em São João da Barra. Explicar inicialmente que foi trazido para o 46 porque é uma situação de flagrante do autor e aqui hoje é a sede do plantão diário, então por essa razão é que eu estou presidindo esse auto de prisão de flagrante. A vítima foi encontrada morta ainda no local, em Anafona. O passe deu por volta das 6h30 da manhã. O namorado da vítima foi esfaqueado também, encaminhado para o hospital Ferreira Machado, passou por cirurgia, mas segundo as informações ele encontra-se em situação estável nesse momento. O autor foi conduzido para a delegacia onde confessou o crime. Então agora eu vou narrar o que a gente apurou em sede preliminar. É mais uma tragédia na nossa região. Então, do que se apurou, o autor era colega de escola da menina, ele tem 18 anos, a menina tinha 17 anos, eles já se conhecem há muito tempo, mas segundo o próprio autor, eles passaram a ser amigos esse ano, então eles estudavam na mesma escola. Ele disse que mandou uma mensagem para ela, chamando-a para ir à casa dele nessa manhã, onde ele iria presenteá-la com um livro. E ao chegar, pode ficar porta comigo? Ao chegar na casa, ele já tinha a intenção de matá-la. Então ele leva a menina para um cômodo que existe no quintal dele e nesse momento ele começa a tentar esganá-la. A menina conseguiu, segundo ele, pegar uma faca, ele quebrou essa faca e jogou longe. Em seguida ele esganou a vítima até a morte. Ele alega que esganou com as mãos, mas pelas fotos que nós tiramos no local, há a possibilidade de ele ter feito a esganadura, a asfixia, através de um fio, de uma escova elétrica. Pois bem, segundo o autor, após o fato de ter matado a vítima, ele ainda tentou praticar o que a gente poderia chamar de canibalismo. Aqui no Brasil a gente não tem esse nome em iures, mas ele tentou tirar um pedaço do peito dela e em seguida praticou conjunção carnal com a vítima. Esclarecer que do ponto de vista, se essa narrativa dele estiver correta, de que ele tivesse praticado a conjunção carnal após a esganadura dela, não se trataria tecnicamente de um estupro, mas de um vilipêndio de cadáver. Mas isso quem vai nos dizer é a perícia, ok? Então, imaginando que ele não conseguiria ocultar essa situação e pensando que ela pudesse ter avisado para alguém que estivesse ali, ele foi até o telefone dela e confirmou que ela tinha mandado uma mensagem para o seu namorado, o namorado dela, dizendo que estava ali. Então, ele entra no telefone dela, se passando por ela, encaminha uma mensagem para o namorado dela e atrai o namorado dela para o local do crime. Quando o menino vai até a casa, ele também conduz o menino até o cômodo dos fundos e nesse momento ele diz que matou a menina e esfaqueia ele por trás. Eles entram em luta corporal. Segundo as palavras do autor, a intenção dele era acertar a carótida do namorado, da vítima, porque seria mais rápida a morte, mas o menino se desviou e a facada, que seria letal, atingiu a bochecha dele. Então ele tem diversas lesões por faca nas costas e no rosto. E ali, nesse momento, quando eles entram em luta corporal, o menino consegue entrar num quarto e começa a medir forças com ele, quando então esse menino começa a gritar e chama a atenção da irmã do autor, que estava na casa da frente. Ela vai até o local, vê toda aquela cena de sangue e ela manda ele parar. Enfim, é o momento em que o menino consegue fugir, né? A outra vítima consegue fugir do local. E a irmã, a própria irmã, ele ainda convida a irmã, assim, por que você não deixou, vamos tentar matar ele, que a gente resolve isso aqui.
e a irmã falou: eu não sou uma criminosa, você vai pagar pelo que você fez. A irmã dele conduz ele até a rua, onde depois ele acaba sendo agredido por populares. Sobre a motivação do crime, questionado várias vezes se havia alguma relação afetiva, se havia algum amor platônico, se havia algum amor não correspondido, ele afirma que não. Ele afirma que eram apenas colegas e que ele, desde criança, tinha a intenção, tinha vontade de matar pessoas. Disse ele que quando ele era criança, ele atraía outras crianças para lugares com casas abandonadas e tinha vontade de matar essas crianças, mas ele sempre hesitava. E que no dia de hoje ele chegou a hesitar, mas decididamente resolveu fazer aquilo que ele sempre quis, que era matar alguém. Isso é importante pra gente porque nesse momento a gente afasta o tipo de feminicídio. Esse não é um crime de feminicídio porque não foi uma violência de gênero. Ele queria matar alguém e a escolhida foi a vítima de 17 anos. Perguntei se havia um motivo específico para ser ela. Ele falou que não gostava e nem desgostava dela, mas que ambos gostavam de histórias de serial killers. Inclusive o livro que foi apreendido na casa dele era um livro de serial killer que eles dois gostavam. Segundo as informações, eles gostavam de histórias policiais e que inclusive ambos falavam que queriam ser investigadores da Polícia Civil. Então, nesse dia, ele matou a vítima de forma premeditada, através de uma emboscada, ele asfixiou a vítima e o crime com relação ao namorado da vítima, a gente percebe que ele chamou também o namorado por uma emboscada, só que nesse caso foi para garantir a impunidade. Porque no momento em que ele viu que essa mensagem chegou no telefone do menino, ele sabia que toda aquela história que ele tinha planejada, seria levada à tona. Perguntando aos familiares se havia algum histórico dele de violência anterior. A irmã, que inclusive ajudou a salvar a vida da segunda vítima, disse que ele era um menino tranquilo, mas que após a pandemia ele ficou muito quieto, muito calado, começou a jogar GTA, ficou muito assíduo nos jogos de GTA, e que eventualmente alguma coisa aqui no colégio desagradasse, ele falava: eu quero matar esse povo, mas que a família nunca acreditou que isso fosse verdadeiro. Há informações que ainda não foram trazidas de formalmente aos autos, mas de que esse menino já foi investigado por uma tentativa de chacina nesse colégio em São João da Barra. Ele negou isso em seu depoimento, mas no local, policiais militares ouviram pessoas dizendo que houve uma informação generalizada, que no dia chegou até faltar, as pessoas faltaram aula no colégio, e que esse fato teria sido imputado, uma mensagem que foi colocada no grupo teria sido imputada a ele. Ele negou, disse que isso era um fake news e que falaram isso porque ele era muito quieto. Mas o fato é que a irmã confirma que ele vira e mexe dizia que tinha vontade de matar pessoas. Então ele é um réu confesso, ele matou a vítima porque ele tinha intenção de matar alguém e ele escolheu, infelizmente, essa menina de 17 anos que era amiga dele. Logo após o crime, ele ainda praticou conjunção carnal. Ele chegou a esconder o corpo dela debaixo de um sofá, mas antes do namorado chegar, e logo depois que ele chega, o corpo dela é revelado pela irmã. Então, todos esses fatos são fatos preliminares
É claro que a Delegacia de São João da Barra vai continuar as investigações para ouvir os diretores do colégio, para saber se havia alguma anotação com relação a esse comportamento dele, os amigos, para saber como era essa dinâmica, mas o fato é que, infelizmente, no dia de hoje, uma vida se foi e, felizmente, o menino está estável e a gente acredita que assim que ele tiver condições, ele vai prestar depoimento sobre esse fato, esclarecendo a dinâmica. Alguma pergunta? Esse crime prevê quanto tempo de prisão? Então, ele vai responder por homicídio qualificado em relação à menina, homicídio qualificado tentado em relação ao namorado dela e também, e esses crimes, eles variam de 12 a 30 anos, o tentado pode ter uma redução de 1 a 2/3 e também vai responder por vilipêndio a cadáver, que é de 1 a 3 anos de prisão. Então, vai caber a dosimetria da pena ao juiz que apreciar o caso. Alguma pergunta a mais? Boa tarde. A família, você falou que já conversou, a família falou sobre... Família dele. A família dele. Falou alguma coisa sobre tratamento, já que ele já sempre teve esse tipo de coisa, ou nunca foi procurado? Não, eu até perguntei para ele se ele já havia passado por algum tratamento, se havia alguma informação nesse sentido, né, de alguma esquizofrenia, algum tratamento psicológico. Ele falou que como ele era violento, ele já foi submetido a um psicólogo, mas que nada foi atestado. Inclusive, em entrevista informal, logo após o depoimento, ele disse o seguinte, que em um momento da vida dele, ele tinha um gato que ele gostava muito e que esse gato fugiu com uma gata e que isso o desagradou e que então ele enterrou o gato vivo. Então, assim, você deu nota que é uma pessoa que tem, algum desequilíbrio emocional, mas esse desequilíbrio emocional ele não é atestado, então nesse momento eu não posso dizer que existe esse desequilíbrio, isso vai ser um fato apurado em sede judicial e ele será autuado, como eu falei, por esses crimes que foram ditos. Ele também se disse incendiário, ele se autodenominou como uma pessoa incendiária. Ele disse que quando ele queria aliviar a tensão dele, ele procurava casas desabitadas, colocava fogo em móveis, colocava fogo em eletrodomésticos e também em papelão. Pergunta isso para a família desconhece. Então, assim, existe também, a gente tem que perquirir muito do que é verdade no depoimento dele, porque ele é bastante frio, né? Ele fez questão de prestar depoimento, ele em momento nenhum hesita a participação, a intenção dele, há até uma tendência, há estudos que mostram que pessoas que cometem crime assim, dessa forma intencional, elas gostam de toda essa publicidade que existe a partir da sua prisão, então todos esses fatos devem ser checados, né? Então essa aqui é uma coletiva preliminar, que provavelmente, como eu disse, essa investigação deverá continuar na sede da 145 DP. Com relação aos pertences dele, a casa, o computador, vai fazer parte da investigação, até para saber se ele tinha alguma outra amizade com o mesmo perfil que ele, se há a possibilidade de outras pessoas. Sim. Já no local ainda não foi localizado o telefone dele, mas nós estamos verificando com a família se alguém recolheu e a perícia já fez e provavelmente a gente vai recolher também o computador de perícia, né? O telefone da vítima foi apreendido, mas ele ainda está com senha, então a gente não conseguiu verificar se há alguma mensagem trocada com ele. Acredito que a família dela possa nos ajudar com informações para desbloquear o telefone. E, bom, aparentemente, eu acho que ele criou uma cena de crime, né? E a partir daí ele se vê nessa cena de crime e praticou um crime bárbaro desse. A faca não foi prendida. Essa faca diz que jogou longe e não é a mesma faca, né? A faca com que ele diz que foi, que a menina tentou atingiu inicialmente, foi quebrada, ele falou que jogou longe. A faca com que ele atinge o menino foi deixada na cena do crime, é o perito criminal que recolhe. A idade da irmã dele que salvou? Ela é um pouco mais velha que ele, deve ser em torno de 25 anos, mas eu não sei algo certo. Alguma pergunta a mais? Então tá, muito obrigada.